Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo a história da Carla. É uma história a respeito de um luto e que ela queria a opinião de vocês. Então, bora começar? Bom, a Carla, ela está passando por uma situação onde ela queria a opinião sincera de vocês. Então, é para comentar, é para deixar opinião na plataforma de áudio, é para deixar opinião no grupo, porque ela quer saber, né, se ela está sendo egoísta ou até mesmo o que ela tem que fazer. A Carla é casada com o Roberto. E assim, o Roberto tinha os pais dele vivendo numa região ali próxima da rua, mas que era tipo uma chácara, né? Que ficava um pouco afastada ali da cidade, onde morava a dona Sônia e o senhor Pedro nessa casa. E a família, né, da Carla morando ali perto dela, ela trabalhando, fazendo unhas, indo à casa das pessoas fazendo unha. E o Roberto trabalhando como mecânico. Mas ele é um mecânico que ele não para num lugar só. Ele presta serviço para uma outra empresa, então tem vezes que ele fica na cidade vizinha, tem vezes que ele fica em uma outra cidade. Então ele trabalha rodando ali na região, prestando serviço para essa empresa, além do serviço que ele faz por fora para tirar um extra, né? Mexendo num carro ou outro aqui, resolvendo uma coisa ou outra aqui. E ele também, de vez em quando, pega um serviço de faz tudo. Então, soltou um cano na casa de fulaninha. E chama o Roberto que ele resolve. Então, o Roberto ia lá, resolvia. Então, ele meio que faz de um tudo, mas a profissão dele mesmo é mecânico. Acontece que há 2 meses atrás, o Roberto perdeu o pai dele. Então, o pai dele faleceu, ficou apenas a dona Sônia. E assim, naquele momento de primeiro abalo ali, diante de tudo que aconteceu, né? Não sabe direito o que fazer. E o Roberto, ele não é filho único. Ele tem mais 2 irmãos. Ele tem o Joaquim e a Josefa. A Josefa, ela mora em um estado muito longe. Ela mora em um estado muito longe. Ela trabalha num escritório sendo assistente odontológica e recebendo os pacientes também dessa dentista. Então, ela mora fora, ela tem um relacionamento com um cara lá dessa região onde ela mora também. Só que ela não é casada com esse cara, ela é nova, ela tem em torno de 20 anos. Ela foi para lá porque surgiu uma oportunidade dela trabalhar aí nesse escritório e como uma outra profissão. Eu vou colocar aqui como se fosse faxina, tá? Mas não é isso. Onde ela ganharia um dinheiro a mais, um dinheiro bom. Então ela estava lá para realmente conseguir um dinheiro melhor nessa região, né? Para conseguir as coisinhas dela, porque onde a família dela é original ali, né, nessa região onde a Carla mora junto com o Roberto e tal, é uma região que financeiramente não tem tantas oportunidades e ela não conseguiria crescer tanto na profissão, tanto que hoje a Josefa, ela está estudando para ela se tornar dentista. E ela está conseguindo arcar com os cursos da faculdade, ela conseguiu metade de uma bolsa, então ela está ali na luta também. Acontece que o pai do Roberto, ele faleceu, foi tudo muito repentino e foi um grande susto para todo mundo. Então, o outro irmão, né, ele veio para poder ajudar a cuidar. Esse outro irmão, ele é casado, ele mora em outro estado também. E todo mundo veio para cá e foi aquele momento de dor, de sofrimento, de uma coisa que tinha acontecido assim, né, onde ele era novo também, ele tinha em torno aí dos seus 60 anos.
E todo mundo olhando para aquela situação, porque 60 anos, gente, não é tão idoso, né? A pessoa ainda tá forte ainda e tal. E ele estava bem, não tinha nenhuma doença. E enfim, foi tudo muito repentino. E a Josefa, quando ela veio, ela ficou apenas 10 dias. Ela veio, consolou a mãe, fez uma procuração em nome do Roberto, para o Roberto resolver tudo o que tinha que resolver, com questões burocráticas, gente, porque na hora que uma pessoa falece, o governo não te dá tempo nem de chorar. Se tem alguma coisa no nome da pessoa que faleceu, você tem que ali prestar aquela conta e fazer um novo inventário para a família, dividir o que tem. Aí metade vai para a esposa e a outra parte é dividida entre os filhos. E você tem que fazer inventário, você tem que olhar a conta de banco, tem FGTS, tudo isso você tem que olhar porque você tem que prestar conta para o governo depois e depois bloqueia tudo. E a multa que você tem que pagar, ela acumula a taxa, né? Você tem que pagar uma taxa com relação ao inventário e ela sobe se passar ali daquele prazo, eu não me engano se é 30, 60 dias, alguma coisa assim. Então, tem toda uma burocracia. O que a Josefa fez? A Josefa foi lá, deixou essa procuração com o Roberto e foi embora. E assim, ela tem um relacionamento com um cara lá, tem a profissão dela, ela poderia ter ficado mais tempo? Poderia, mas ela só disse que ela não conseguiria. O Roberto, que tá tudo bem, e foi embora. O outro irmão, casado com uma profissão dentro de uma usina, ele também disse que não poderia ficar, também fez uma procuração, deixou em nome do Roberto e foi embora. A mãe ali do Roberto agora, Dona Sônia, sozinha dentro daquela casa, onde era numa roça, tem animais, o que a gente costuma falar aqui na minha região, que tem a criação, então tem bezerros, tem galinha, tem porco, tem cachorro, tem tudo enquanto há lá na roça, fora a área de plantação. A Dona Sônia se aposentou e que ele estava ali, ele tinha uma profissão, ele trabalhava, mas também fazia uma renda extra com as coisas ali da roça. Então, ele acordava cedo, tirava o leite das vacas para deixar para vender e na parte da tarde ele fazia um serviço como vigilante. Então, ele fazia tudo que era questão da roça na parte da manhã, plantava, conversava com outro rapaz que trabalhava ali com ele na área de colheita. Acertava tudo, liberava o rapaz. Quando dava ali umas 2 horas da tarde, eles já estavam meio que ok e ele ainda ia para o segundo turno, onde ele se arrumava e cerca ali de 5 horas da tarde, ele saía, pegava a motinho dele e ia para uma fábrica que tem na região, ficar de vigilante nessa fábrica. Essa era a rotina ali, ele ficava nessa fábrica, essa vigilância que ele tinha não era da noite inteira, então ele ficava ali mais ou menos de 5 horas da tarde até umas 2 horas da manhã e ali já vinha um outro vigia. Então, no meio da madrugada ali ainda, ele conseguia voltar para casa e dormir com a Dona Sônia, e ficar com a Dona Sônia ali na casa o restante da noite para no outro dia começar tudo de novo. Era uma rotina meio que puxada para ele, mas que ele fazia isso feliz. Isso o pai do Roberto. Ele faleceu, então ele deixou a criação, toda a questão ali da roça, do que tinha para fazer, a casa da Dona Sônia já idosa, tem coisas, às vezes, que ela não consegue fazer, como, por exemplo, arredar um sofá para limpar embaixo do sofá, jogar uma água na casa é algo que ela não faz por medo de escorregar, cair. A gente sabe, uma pessoa idosa cai, acaba quebrando uma bacia, uma coisa assim, que é uma coisa séria. Então, ela sempre fez muito o básico da casa. Bom, por aí já deu para vocês entenderem, né, e pela percepção, que a Josefa foi viver a vidinha dela, o Joaquim foi viver a vidinha dele, e
toda a questão burocrática, sentimental e de conviver ali com a dona Sônia e resolver os problemas que teriam agora ali, ficou com o Roberto e com a Carla. Uma outra questão também é que, no momento que o pai faleceu, os irmãos, ambos, moravam em outros estados diferentes. Quando foi para resolver a questão de caixão, a roupa que vai usar, a cova que vai ficar, ou nesse caso, o jazigo, porque as famílias às vezes têm jazigo, onde se coloca mais de um caixão ali, e quando, completa-se os lugares, ao passar uma determinada quantidade de anos, acontece aí a exumação para tirar e colocar outro caixão ali. Então, quem teve que resolver todas essas partes burocráticas e, inclusive, comprar o material, tanto a parte financeira quanto correr atrás de comprar o material para poder fechar ali aquele túmulo, foi responsabilidade de quem? Do Roberto também. E aí, gente, aquela coisa. Tem a casinha da roça, eles têm um terreninho na rua, mas você ter bens não significa que você tem dinheiro na conta. Você precisa de um dinheiro líquido ali para você conseguir pagar suas continhas, até que você consiga vender um terreno aqui, fazer uma coisa ali. Você precisa conseguir pagar as continhas. Bom, acontece que a Carla e o Roberto, eles não têm filhos ainda, eles estão casados há 5 anos, eles já se conhecem aí há 7 anos. Foi uma perca muito repentina, muito grande para a Carla. A Carla sentiu como uma filha. Teve um momento que ela paralisou todo o corpo no momento que ela estava ali. E aí, gente, aqui eu falo como alguém que perdeu um ente querido e que recentemente eu vi um amigo perder o pai também. Não é fácil esse processo. Não é fácil. Quem tem um amigo que está passando por isso, gente, ajuda, esteja lá do lado, se prontifica, porque não é fácil passar por isso. E às vezes ajudar não é só na parte sentimental, não. É ir lá na casa da sua amiga, dar uma faxina para ajudar, fazer alguma coisa, porque nesse momento ninguém tem cabeça para nada. Bom, e isso eu tô falando por mim, que é algo que eu procuro fazer porque eu acho que ajuda na vida da pessoa. Quando a minha mãe faleceu, a casa dos meus pais, a minha casa, ela foi arrumada, eu não sei nem por quem, sabe? Então, assim, às vezes fazer uma coisa assim ajuda o outro para ele não ter mais essa preocupação, né? Então, se tem criação, se tem cachorrinho, pega, leva para sua casa, cuida, porque vai ser uma preocupação a menos para aquela pessoa. Com certeza você vai estar ajudando ela de alguma forma. Ai, tem uma roupa aqui para lavar, pega e lava, porque não é só ali até o momento de enterrar. O depois também é difícil. Bom, então a Carla estava ali com o Roberto, tendo que sentir todo o luto, resolver questões burocráticas, porque os irmãos foram embora e quem teve que resolver, e a única pessoa com possibilidade de resolver aquilo ali seria o Roberto, porque a procuração dos irmãos estava no nome dele, ele teria que resolver todas essas questões e pronto. E a dona Sônia? Quem iria cuidar da dona Sônia? A dona Sônia tem uma irmã, que é a tia de Roberto. Essa tia de Roberto, ela, assim, não é tão mais velha, mas também não é nova. Mas tem, assim, um aprumo, vamos dizer, que conseguiria, sim, ajudar ali dentro da casa, ficar com a irmã por um tempo. E o que acontece? Essa irmã, tem filhos fora do país, ou seja, os primos de Roberto, fora do país. E ela estava com uma viagem agendada aí para ela ficar no final do mês passado até depois do feriado de Natal e tudo mais, até início do ano, ela estaria fora do país.
Bom, aconteceu que a irmã dela perdeu o marido, tá sofrendo aí, tá passando por uma dificuldade. E essa irmã da dona Sônia não desmarcou a viagem. Não desmarcou. A viagem estava ali, o pai de Roberto faleceu em um mês e a viagem dela seria no final do outro mês. Ela não fez muita coisa durante esse período que a dona Sônia perdeu o marido. Ela é uma mulher que ela não trabalha, os filhos mantêm ela em casa e ela poderia ir para a roça, ajudar a irmã, ficar lá dando esse apoio, mesmo que não fosse fazer um serviço braçal ou algo do tipo, pelo menos fazer companhia. Ela foi lá, dormiu na roça um dia e não foi mais, não ajudou com nenhuma das tarefas, não fez nada. A data da viagem dela chegou, vamos supor, dia 20 de outubro, ela pegou o avião dela e foi embora. Deixou a irmã dela aqui. Ou seja, a responsabilidade, tanto emocional, física, psicológica e de toda a ajuda que precisa nesse momento da perca de um ente querido, ficou por conta da Carla e do Roberto. Bom, a dona Sônia ela já tomava alguns medicamentos para ansiedade e depressão, porque ela já fazia esse tratamento. E com isso tudo, Roberto ficou preocupado com a mãe e Roberto sempre foi o mais apegado. E a Carla, ela está preocupada com essa sobrecarga que o marido agora recebeu. O marido tendo que resolver todas essas questões e ainda trabalhar. E a Carla, muito preocupada. Por quê? Ela está casada há 5 anos, eles não têm filhos. Ela está fazendo um cursinho aí de uma área que ela gosta muito para ela finalizar e finalmente abrir uma clínica para ela ali na cidade, para eles finalmente pensarem em ter filhos e tudo mais. São casados novos e ela se preocupa com o casamento dela, porque afinal, se ele ficar sobrecarregado ou acontecer qualquer coisa, como vai ser? E aí, nesse meio tempo, eles ainda estão em tomada de decisão se dona Sônia fica na chácara, na roça, se vem para a rua, porque a chácara não é longe, né? Então, não é tão longe assim. Então, se fica na chácara, na roça, se vem para a rua, o que acontece? Como que faz? E tá todo mundo perdido, não sabe direito o que fazer. E os irmãos só ligam e perguntam o que eles vão fazer. E aí, vocês já decidiram? A mamãe vai morar com vocês na casa de vocês? Então, assim, toda a família, tanto os outros parentes aí que eu não trouxe, mas os outros parentes, tanto do lado da dona Sônia quanto do lado do marido que faleceu, fica pressionando a Carla e o Roberto para que eles tomem uma atitude de pressa. Porque a dona Sônia não pode ficar sozinha naquela casa na roça. E até o momento eles estão segurando a barra. De que forma o Roberto tem dormido na roça durante esses primeiros momentos que os irmãos estavam aí? Eles se dividiram, dona Sônia ficou numa pousada durante um tempo, eles pagaram, agora dona Sônia já foi para a roça. Então, quando os irmãos ainda estavam aqui, a Josefa ficou pouquíssimo tempo, o Joaquim ficou um tempo a mais, mas aí ele já voltou e eles se revezavam para ficar ali na roça, mas agora está tudo por conta do Roberto. Então, tem vezes que a Carla tá indo para a roça com ele de noite e tudo mais. Ela ainda tem o cursinho que ela faz, ela precisa estudar de noite. E toda a responsabilidade e carga ficou para os dois. E a irmã da dona Sônia, antes de ir para o outro país, questionou a Carla. Falou, o que você vai fazer para ajudar? Você que tem que ter a responsabilidade. Agora você e o Roberto vão ter que mudar para a roça para morar com a Sônia, porque ela não vai querer vir para a rua. E essa irmã, que é bancada pelos filhos, não trabalha, poderia ter ficado mais tempo, poderia ter ficado na roça com eles. Quando ela voltar, a Carla não acredita que ela vai mexer um músculo para ir morar na roça com a irmã, porque ela já falou que ela não quer saber de roça, mas fica pressionando e trazendo essa responsabilidade
para Carla. A Carla já deu um jeito de arrumar uma terapia online para a sogra dela. E também essa irmã, a Josefa, junto com o Joaquim, a Carla conversou com os dois para ver se pelo menos uma pessoa para arrumar a casa da sogra lá na roça uma vez por mês, porque é uma chácara na roça, mas que é perto da rua, então não seria difícil arrumar alguém para arrumar essa casa pelo menos uma vez por semana. Então a Carla conversou com o Roberto e conversou com eles para pelo menos o valor dessa empregada doméstica, né, fosse pago por eles para que tivesse uma pessoa pelo menos uma vez por semana ali. Por quê? No momento do falecimento, depois que passou e tudo mais, a Carla foi até a roça e, assim, a casa tava com grude no chão, né, gordura no chão, porque a dona Sônia, ela não tem aquela habilidade para limpar a casa. Só que a Carla também, ela não consegue pegar a responsabilidade de ficar indo na roça dar faxina. A Carla faz o cursinho, ela precisa estudar para a prova, tem trabalho, tem final de semana que às vezes ela quer, né, descansar. E ela quer saber a opinião de vocês, se vocês acham que ela está sendo egoísta, porque ela está preocupada com o casamento dela. Por quê? Ela conversou com o marido e ambos chegaram na decisão que não é o momento da dona Sônia morarem com eles, porque eles estão casados há pouco tempo, porque 5 anos, Carla considera pouco tempo, e eu também, de certa forma. E morar com sogra e sogro não é fácil. Então, foi o que ela falou, que ela quer cuidar, sim, da sogra, mas ela quer ter um tempo para ela, um tempo para o marido. Tá tudo muito recente, mas ela sabe que a vida dela vai mudar daqui para frente, que não vai voltar a ser o que era antes, mas que ela também não quer que a vida dela vire de cabeça para baixo, porque ela quer se dedicar ao marido, à casa dela, tem o cursinho, não são todos os finais de semana que ela vai conseguir se dedicar a isso, e que ela tá percebendo que os irmãos, o pai faleceu, eles vieram, choraram, sim, estão lidando com o luto, mas cada um nas suas casas continuam vivendo suas vidas sem ter que mudar em nada, e somente a vida dela é do Roberto, que vai ter que passar por uma grande transformação para conseguir lidar com essa perda. E ela não acha justo. Então, ela quer saber o que vocês acham justo. Vou, inclusive, colocar o nome dessa história de justo, porque ela quer a opinião de vocês. O que vocês acham que deve ser aí uma forma de ajudar? Fora isso, o Roberto, ele tem que preocupar com as criações, com todas as questões lá da roça. Tem partes lá da roça que precisa fazer manutenção. Ele tem que preocupar com a venda do terreno que está na rua. Ainda está o processo de vende o terreno na roça para poder construir no terreno da rua, ou vende o terreno da rua para ter um dinheirinho para fazer alguma coisa na roça. Tem a moto do pai, o carro do pai ainda. Então, assim, tem várias partes burocráticas que precisam ser feitas, que precisam ser resolvidas. Os irmãos, com relação à parte de herança, essas coisas, nenhum deles estão preocupados muito com isso. Eles não estão ligando. Que o Roberto decidir e tal, essa não é uma preocupação para os irmãos. Mas a parte de responsabilidade com a mãe, com o terreno na roça e com as criações, ficou por conta do Roberto e da Carla. A Carla, ela já falou com o Roberto que, assim, pelo menos a cabeça de gado, né, eles vão ter que vender, porque aí não dá conta. Para a mãe ir para a rua, primeiro que ela não quer, mas segundo, se for fazer, tem que construir. O terreno que tem na rua não tem construção. Não tem como construir se não tiver dinheiro. Só vai ter dinheiro se vender o terreno da roça. Para vender o terreno da roça, a dona Sônia tem que morar em algum lugar. Então, como que vai ficar essa logística? Não tem logística, né? Então,
Dona Sônia também não quer sair da roça, porque, segundo ela, foi lá o lugarzinho que eles estavam morando quando ele faleceu. Finalmente ele estava tendo um canto na roça. E a programação, assim, era ele. Faltava pouco tempo para ele conseguir se aposentar ali com aquele serviço de vigilante, para ele ficar quietinho na roça fazendo só as coisinhas da roça. Então eles estavam meio que reformando a casa da roça para ficar de uma forma para eles ali na roça, sabe? Tudo lembra muito o sogro. E a Carla falou: olha, eu ainda tenho os meus pais e eu me sinto mal, inclusive, por não saber lidar com toda essa situação. Eu não sei como que tá sendo a dor do meu marido, mas eu também não sei lidar com a perca do meu sogro. Porque eu vou pra roça, eu olho para os lugares que ele costumava ficar, pra rede que ele costumava deitar, ele costumava colocar, assim, aquele palitinho no canto da boca, assim, sabe? Quando você chega, a pessoa tá com aquele palitinho no canto da boca ali, deitadinha ali na roça, escutando o radinho dele, a musiquinha dele. Eu escuto as músicas que ele ouvia, a Dona Sônia bota no radinho pra ouvir, e eu me sinto péssima. Eu sinto como eu perdi um ente da minha família. Metade de mim foi embora, junto com meu sogro, porque eu gostava demais. Eu sempre fui muito bem recebida. A Carla foi falando pra mim que ela sempre se sentiu muito bem recebida, que os sogros fizeram de tudo para eles terem uma festa de casamento do jeito que eles queriam. E assim, sempre trataram e receberam eles muito bem. E ela sente muito com a perca do sogro. Ela não tem conseguido ficar na roça por conta disso. Também por causa da dor que ela sente. Ela vai por conta do marido. E que ela sabe que ela tem que fazer o papel dela ali, de esposa, de companheira, de estar do lado, de prestar esse apoio. Mas ela também está sofrendo muito. E, ao mesmo tempo, ela está frustrada com a forma que os cunhados estão lidando com a situação e deixando tudo no colo do marido. E também ela está se sentindo mal e se sentindo egoísta por estar preocupada com o futuro da relação dela. Ela não consegue morar na roça por conta das coisas que ela tem que fazer na rua. Então ela não consegue morar na roça. O apartamento onde ela e o marido dela moram hoje são 2 quartos, mas um dos quartos é uma área onde o marido guarda ferramenta e ela guarda as coisinhas dela de unha. Então não tem nem. Não é um quarto. É um escritório ali do trabalho deles, né? E ela se sente muito mal. Porque ela não gostaria que a sogra fosse para casa dela, não por ela amar menos a sogra, mas porque ela sabe que não daria certo a longo prazo. E ela também não gostaria de morar na roça, porque para ela, logisticamente, ficaria muito ruim. Então, eles estão passando por essa situação, não sabe o que faz. O Roberto, lógico, está muito em luto. E eu que o diga, porque eu sei como que é isso. E, gente, passa tempo, e você ainda fica com aquela perca ali no seu peito grudada durante muito tempo, né? Meu amigo também perdeu o pai muito recente. Tem muita coisa e burocracia que ele tem que resolver também. Assim como o sogro da Carla aí tá acontecendo também com o meu amigo, enfim, as questões que eles precisam resolver. E é isso. A Carla quer saber a opinião de vocês, se vocês têm uma forma também, uma ideia de meio termo de como resolver isso. Com relação a conversar com os irmãos, não tem conversa. Já tentaram conversar, tentaram ver um meio termo da Josefa voltar para a região deles para poder resolver esse meio tempo. Ela falou que ela não pode deixar os planos dela de lado e os sonhos dela. Ela sente muito que o pai dela faleceu, mas ela não consegue voltar para o mesmo estado no momento. O irmão também não consegue ajudar fisicamente agora. E é isso. Eu cheguei a falar sobre a opção de ter uma cuidadora, mas para isso os irmãos também vão ter que pagar alguém e ir lidando com aquilo que tem da forma que dá para ser feito, porque, né, tem coisa que não tem como. Ela não acha justo esse fardo, teoricamente, ter ficado com ela.
E é isso. O que vocês acham? Qual a opinião que vocês conseguem dar? Essa irmã também, tá? Não dá o braço a torcer, não vai morar com a irmã dela lá na roça. E eles também ficam preocupados pelo fato de uma senhora morar sozinha, por mais que tenha os cachorros ali, morar sozinha nessa chácara. Essa chácara tem tudo, tem internet, Dona Sônia sabe mexer em celular, em WhatsApp e o que precisar, mas eles se preocupam dela passar um mal lá, acontecer alguma coisa, ela sozinha na roça também, às vezes chega um ladrão. Então tem todas essas preocupações. Deixe a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram e na plataforma de áudio onde vocês nos ouvem. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. É apenas R$ 9,00. Já saiu continuação da história Amigos, Ameaça e Mãezona. Tem 3 adendos em um só na história Mexidão para apoiadores de forma exclusiva. Essa história não vem para as plataformas gratuitas. Então, se você quer ouvir, ouça lá. E se você mandou a sua história e sua história não saiu nas plataformas gratuitas, veja se a sua história não está nas plataformas de áudio para apoiadores, porque já temos cerca de 15 histórias, vou lançar mais com esse tempo. E é isso, se você já mandou a sua história, verifica se a sua história não está lá. Porque aí você pode ouvir por lá, é apenas R$ 9,00 e você me ajuda bastante. Apoie também o nosso Natal Solidário, vamos transbordar amor neste fim de ano. O link vai estar aqui na descrição dessa história e lá no Instagram. Então entre, compartilhe a vaquinha, faça parte para a gente levar amor e transbordar amor para essas crianças. Já eu trago mais detalhes sobre toda a ONG, né, que trabalha com isso e tudo mais. É isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu te espero lá no Telegram. Um beijo!